Olá, vamos examinar as escrituras. Eu quero ler com vocês 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 17, onde nós lemos o seguinte: nas instruções a seguir, porém, não posso elogiá-los, pois quando vocês se reúnem, fazem mais mal que bem. Primeiro, ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja, e até certo ponto eu creio. Suponho que seja necessário haver divisões entre vocês para que se reconheçam os que são aprovados. Quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição. Como resultado, alguns passam fome, enquanto outros ficam embriagados. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? Que devo dizer? Querem que eu os elogie? Certamente não os elogiarei por isso. Então nós percebemos que a ceia do Senhor era uma ceia, era uma refeição, onde os cristãos ou os discípulos de Jesus que tinham dinheiro, que tinham mais dinheiro, que eram ricos, estavam levando suas refeições, comida e bebida à vontade e não estavam repartindo, nem esperando ninguém. Então perdeu-se o sentido da coisa, pois é comunhão, é koinonia, é a comum união entre os irmãos. É isso que era para ter sido, e não foi. Agora nós transformamos este sacramento num ritual simbólico. Então não tem mais como ter esse tipo de coisa. Versículo 23 diz o seguinte: pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Ou seja, isto seria o pão, simboliza, representa o meu corpo. Façam isso todas as vezes que vocês se reunirem em memória de mim. Versículo 26. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, cada vez que nós comemoramos a ceia do Senhor, nós anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. E a interpretação de que ele já veio na ressurreição, então, tem uma interpretação de algumas pessoas que é assim: isso é para simbolizar o corpo de Jesus até que ele veio. Como ele ressuscitou e ele veio, então não temos que fazer mais. Por que está errado? Porque aqui não está dizendo que é para a gente fazer isso em memória dele até que ele ressuscite, mas é até que ele venha e estabeleça o seu reino aqui na terra, os 1000 anos, ou para os amilenistas já tem o reino, porém até que ele volte, seria isso. Façam isso em memória de mim, ou seja, para se lembrar dele, para nos lembrarmos dele. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, ou o novo testamento, confirmado com o meu sangue. Façam isso em memória de mim sempre que o beberem. Então, sempre que vocês forem comer, em memória de Jesus, ou para nos lembrarmos de Jesus, e sempre que nós formos beber para nos lembrarmos de Jesus, nós temos que fazer isso em comunhão, em comum união, até que ele venha, para anunciarmos a morte dele, a cruz que nos salvou, a redenção, o resgate que ele nos proporcionou, a salvação. 26. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, não é até que ele ressuscite, é até que ele venha. Assim, quem come o pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Comer o pão e beber o cálice indignamente, pelo contexto, significa quem não está em comunhão. Quem não está em comunhão com os irmãos, quem não está em comunhão com a igreja, não pode participar, ou não deve participar
Aí nós vemos, versículo 28. Isso daqui é uma chave importantíssima para a ceia. Portanto, examine-se antes de comer do pão e beber do cálice, pois se comerem do pão ou beberem pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, que é o corpo de Cristo, é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Comem e bebem julgamento contra si mesmos. Então, de novo, portanto, examine-se antes de comer do pão e beber do cálice, pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Ou seja, a comunhão ela foi quebrada conforme o contexto. Alguns levavam muitas comidas, levavam bebidas e não distribuíam, não repartiam, não tinham comunhão com ninguém, simplesmente se embriagavam, ficavam bêbados e comiam e se fartavam enquanto outros passavam fome. Isso é não discernir, não honrar o corpo de Cristo. Então, eles bebem e comem para o próprio julgamento de si mesmos. Só que nesse versículo, ele é um versículo chave. Ele, na outra tradução, ele fala assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma do pão e beba do vinho, ou beba do cálice. O que significa? Eu me examino, aí eu me pego pecador, eu me pego não digno da ceia, não digno de participar. Eu me arrependo, eu confesso, eu mudo de atitude, eu prostro meu coração, ajoelho meu coração diante de Deus, arrependido. E aí, confesso, peço perdão e depois eu participo. Então, examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. Não é examine-se, pois, o homem a si mesmo, e aí se você se achar culpado, você não bebe e você não come da ceia. Não é para você não comer, é para você se arrepender e participar. Jamais não participar. A não ser que você não esteja em comunhão, que você esteja sob disciplina, ou se você for excomungado. A palavra já diz excomunhão. Então, aí é outro caso. Mas se você é membro da igreja, faz parte desse grupo, então vamos supor, se a igreja não for institucional, você tem um grupo, e você está em comunhão com esse grupo, normal, pode participar tranquilo. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormeceram. Então, é por isso, por desonrar o corpo de Cristo, por quebrar a comunhão e continuar vivendo normalmente, como se nada tivesse acontecido, e participando da ceia, que há muitas pessoas fracas, doentes e alguns que já morreram por causa disso. Então, é um alerta muito grave. Precisamos ter responsabilidade com relação à ceia. Se examinássemos, versículo 31, se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Mas, quando não somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Eu vou ler de novo, porque eu gaguejei tudo, né? Mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Então, quando somos julgados pelo Senhor, é uma disciplina. Portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Isso daqui prova que ele está falando no contexto de uma refeição, de uma ceia de verdade, de uma ceia não simbólica como é nos nossos dias. Se estiverem com fome, como em casa, a fim de não trazer julgamento sobre si mesmos ao se reunirem. Eu lhes darei instruções a respeito de outros assuntos depois que chegar aí. Então, o que Paulo está nos ensinando, e esse é o primeiro texto sobre a Eucaristia, sobre a ceia do Senhor ou a Santa Ceia. A Eucaristia nada mais é do que ações de graça. Então, o que acontece? A ceia do Senhor ou a Santa Ceia, ela era uma refeição onde os cristãos se reuniam e se reuniam em amor, em memória de Jesus, para haver comunhão, como a primeira ceia. Com Jesus presente, havia comunhão entre eles. Jesus sabia que Judas estava prestes a traí-lo, e mesmo assim ele não impediu ele de participar.
Isso é mais uma prova de que nós devemos participar sim. Só que é para nos examinarmos, autoexaminarmos. Se nos encontrarmos culpados por não participarmos da comunhão ou por qualquer outro pecado, nós devemos confessar o pecado e devemos participar. Não é permanecermos no pecado e não participarmos. Se nós estivermos sob disciplina da igreja, porque nós pecamos algo que escandalizou os irmãos, nós também não devemos participar. O sacramento é a tradução da palavra grega mistério. E para algumas igrejas, como a presbiteriana, a ceia e o batismo são os dois sacramentos do Novo Testamento, que correspondem à circuncisão e à Páscoa. A circuncisão foi substituída pelo batismo e a Páscoa pela ceia do Senhor ou a Santa Ceia. Outras igrejas consideram apenas um memorial e não é nenhum sacramento. É apenas para lembrarmos, fazer isso em memória mesmo. É um memorial, uma ceia memorial, como é para os batistas. Agora, o que é importante nós sabermos é que é uma oportunidade de comunhão e uma oportunidade de autoexame, reflexão, arrependimento, para transformação e para mudança, para que nós participemos. Se você está sendo disciplinado, você será, não poderá participar durante um determinado período que o teu pastor ou os presbíteros ou o conselho da tua igreja determinar, mas depois você poderá participar. Não é uma punição com sentido de te destruir, mas de te reerguer. É uma reedificação sua. Aproveite. Porém, nós devemos sempre pensarmos que discernir o corpo de Cristo é entendermos que temos que ter comunhão. Não somos sozinhos. Todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. Juntos nós somos o corpo. Um pode fazer parte da cabeça, outro do tronco, outro da mão, outro do cotovelo, outro dos pés, outro do joelho, conforme o seu dom espiritual. Porém, faz parte do corpo de Cristo, que é a igreja. E que a cabeça é Jesus. Ou o cabeça é Jesus. Então, examine-se, pois, a si mesmo, como do pão, e beba do cálice, sem temor de participar e morrer, porque você já se arrependeu, já fez uma autoanálise, já se arrependeu, já se confessou, e agora você está livre para participar, porque você já foi perdoado. Amém.